Estamos de volta aqui com a TV Ribeira Plus, na 13ª edição da FEI Banana em Pariquera-Açu, a maior feira do setor do Brasil. E eu estou aqui no podcast agora, recebendo um grande amigo meu, o Isnaldo. Ô Isnaldo, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Milton, tudo bem. Ô Isnaldo, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, que você falasse um pouco da cooperativa e que as pessoas pudessem saber um pouco mais desse trabalho muito importante que vocês fazem na Cooper Central. Por favor. Milton, primeiramente quero agradecer aí, dizer da felicidade de te reencontrar, meu amigo Milton, de longas datas. Milton, meu nome é Isnaldo, como você disse, eu sou produtor rural em Miracatu e estou presidente da Cooper Central VR, né, que é a Cooperativa Central. VR do Vale do Ribeira, Vale né, Isnaldo? do Ribeira, nosso grande Vale do Ribeira. Sensacional, uma região extraordinária, né? E essa Cooperativa Central, ela agrega 13 cooperativas singulares que estão distribuídas em 7 municípios aqui do Vale. Essas cooperativas singulares, Isnaldo, para que o nosso público possa entender, são outras várias cooperativas que estão no município organizadas todas com produtores de banana, é isso? Isso. As cooperativas singulares, Wilson, Sim. Elas estão lá na base, lá no município, tratando direto com o produtor. A gente chama de cooperativas de primeiro grau. Certo. A Cooperativa Central é uma cooperativa de cooperativas. Então ela é formada por essas cooperativas que estão lá no local, que se agregam e formam essa Cooperativa Central para unificar algumas ações, enfim, estrategicamente importante, né? Certo. Isso é dentro da organização da cadeia produtiva da banana, evidentemente, né, Isnaldo? Essa ideia da cooperação, de se organizar, surgiu em que momento do setor pensou-se dessa forma? Milton, esse movimento aqui no Vale do Ribeira, ele começou a pegar força em 2009, onde para acessar as políticas públicas de PA, que é a doação de alimentação, a doação espontânea, compra com doação, Sim. E o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, os produtores precisaram se reunir e organizar em cooperativas para acessar esses mercados. Então, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele obriga as prefeituras a comprar 30% da alimentação escolar do produtor familiar. E o produtor teve essa necessidade de se organizar em cooperativas e associações para poder, em grupo, acessar esses mercados. Certo. São compras públicas chamadas, né, Isnaldo? É isso? O governo do estado, o governo federal, comprando do pequeno produtor que está organizado através de cooperativa. Esse o caminho. Esse é o caminho. Existe uma lei, né? Certo. Isso foi regulamentado numa lei, que é a Lei 11.947, de 2009, Sim. Que faz com que dê essa legalidade, essa normativa, para as prefeituras comprarem do produtor familiar, né? E, na contrapartida, os produtores se organizaram em cooperativas para acessar isso, de maneira a melhor atender e dar acesso a todos os produtores que queiram participar desses programas. Entendeu? Entendo. E essa organização, Isnaldo, através das cooperativas, levam quais benefícios, além da questão de uma possibilidade a mais de uma comercialização para os pequenos agricultores, para os produtores da agricultura familiar? Por exemplo, acesso a crédito, compra de insumos mais facilitado, por aí? Primeiro, fica garantido uma comercialização justa para o produtor, porque nós não podemos esquecer que o programa ele é voltado para o produtor e Sim. não para as cooperativas. Sim, sim. Né? Então, esse benefício tem que chegar direto para o produtor. Então, hoje, o produtor que participa desses programas, ele tem a sua remuneração em relação à sua produção de maneira justa. Certo. Um preço justo, contratado direto com as prefeituras e agora com o Estado, e esse benefício vai direto para ele. Então, ele paga alguns custos operacionais, mas o volume de dinheiro é quase que, de sua maior parte, voltado para o produtor. Entendo, Isnaldo. Isnaldo, você falou que são 7 municípios que estão cooperados aí através da Cooper Central. Quais seriam esses municípios da nossa região, por favor? Hoje é Miracatu, Juquiá, Registro, 7 Barras, Eldorado, Iporanga e Caxati. E desses municípios, qual que tem
uma produção mais efetiva, mais forte dentro da cooperativa, ou é uma coisa assim que... Nós temos alguns municípios meio equilibrados. Então, hoje, Sete Barras e Miracatu, Sim, por terem mais cooperativas, né? Miracatu tem 3 cooperativas. certo. E as 3 participam desses programas. Sim, Sete Barras tem 2 cooperativas. Então, pelo número de cooperativas e o número de produtores, acabam sendo os municípios que têm um volume maior de comercialização dentro do sistema. certo. Mas, na verdade, todos têm uma importância muito grande. Com porque certeza. o todo que dá possibilidade de a gente acessar esses grandes mercados. É né? o que faz a diferença. É o que faz né? a diferença. Porque exatamente pelo fato de estar cooperado, que é para garantir um maior mercado. Não é Justo. isso? É Osnaldo, isso aí. você também participa de um conselho nacional. Conta isso para nós um pouquinho e dessa importância, né, evidentemente. Então, com esse movimento cooperativista, né? Sim, E a gente chama que as cooperativas de agricultura familiar, elas trabalham num sistema de economia solidária. Então, o que é isso? É a gente transferir, num primeiro momento, todos os benefícios dessa comercialização. A gente não retém recurso do produtor, então, todo o recurso arrecadado com essas vendas, a gente repassa direto para o produtor. Então, certo. ele administra o recurso dele. Então, Sim. a gente chama isso de uma economia solidária, onde o produtor participa de maneira mais efetiva e tomando as decisões junto à cooperativa. E esse movimento da economia solidária levou a gente a participar, a ter oportunidade de participar desse conselho, que é esse movimento de agricultura familiar. A gente participou de uma chapa lá, que é uma eleição, né? Aham. E a gente conseguiu ser eleito lá como representante da agricultura familiar no Conselho Nacional. Então é o Conselho por vários- Nacional da Agricultura Familiar. É um Conselho Nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário que Certo. cuida da agricultura familiar. Sim, tá. E é muito bacana porque é a primeira vez que o Vale do Ribeira Olha só. ocupa um local nessa cadeira, e é a nível nacional, né? Importantíssimo, Ali o debate né, é a Osnaldo? nível nacional. Para a gente é muito importante, Importante, lógico. e embora a gente trata de pautas aí nacional, né? Sim. Mas sempre é um espaço político para a gente estar falando Com do nosso certeza. Vale do Ribeira e buscando recursos aí para o nosso Vale do Ribeira. E estar informado do que está acontecendo no setor, enfim, todas essas Justo. questões são bastante importantes, né, Justo. Isnaldo? Isnaldo, a cooperativa também trabalha uma outra questão, como, por exemplo, a capacitação, levar informação, cursos para os produtores da agricultura familiar, desses cooperados. Como é que vocês trabalham essa questão? Trabalhamos. Isso é uma preocupação muito grande Sim. da gente. Nós temos aí uma parte dos recursos que a gente investe em formação, investe por exemplo, eventos como a FEI Banana, né? Sim, Então a gente incentiva de todas as maneiras os produtores a participarem das palestras, a participarem dos dias de campo, porque essas informações é que vão fazer com que ele prospere com mais técnica, com mais eficiência na sua produção. Então, é uma preocupação constante da gente tá levando essas informações e facilitando com que essas informações cheguem até os produtores. sim, evidentemente, até porque possa ter uma produção melhor ainda, né, Isnaldo? Dentro dessa concepção também, Isnaldo, nós poderíamos ter assim uma ideia de quanto que é produzido, que é comercializado por ano pela cooperativa? Temos. Sim. Ano passado, ano de 2024, nós comercializamos em torno aí de quase 500 mil caixas de banana desses produtores Bastante aqui. coisa, né? Então, só com o governo do estado de São Paulo foram 40 milhões em contratos para as cooperativas do Vale do Ribeira, 40 milhões de reais? de reais. Só em 2024? Só em 2024. Muito então, expressivo, né, que se Isnaldo? repetiu para esse Muito. ano. Sim, Então, assim, você pega, por exemplo, o Miracatu, que é um município com 18 mil habitantes, a gente levou lá em torno de 17, 18 milhões de reais para a economia da cidade. As Sim. 3 cooperativas, né? Isso aquece toda a economia Toda a da economia. cidade. Tem né? mudado, na verdade, É. assim, tem mudado a realidade da bananicultura nos municípios, né? Sobretudo dos produtores familiares, né? E também motivado de maneira muito positiva o comércio, Sim. enfim, a economia das cidades do nosso vale, né? Dessas 7 cidades. Sim. Isso tem um movimento muito bacana. Que acaba, Milton. na verdade, né, Isnaldo, desculpa, não só para as 7 cidades, mas eu acho que acaba
voltando para toda a economia da região, né? Porque as toda. pessoas também não gastam só nas cidades que elas moram, não é? Você sabe, Milton, que assim, quando você leva esse assunto para uma questão de mercado, Sim. antes desse movimento das cooperativas, 70%, 80% da banana consumida na alimentação escolar vinha de outros estados. Sim, eu sei disso. Então, assim, hoje, quando a gente começa as operações de fornecimento da alimentação escolar, todo o mercado do Vale muda. Diminui a pressão, Sim. dá uma tendência do preço subir dentro no mercado, porque você está absorvendo aí uma quantidade enorme de banana. Então, assim, ele mexe com o mercado, com a cadeia de banana da região como um todo, de maneira muito positiva. Sim. Muito positiva, né? E, logicamente, gerando renda para todo o comércio das cidades envolvidas aí. Para toda a região. Toda a região. A cooperativa, ela tem pequenos produtores. Não é? Ela é o setor de pequenos produtores que está organizado através das cooperativas, né? Mas vocês têm parcerias também com os grandes produtores? Como é que é essa relação da cooperativa com a Bavar? Enfim, como é que é essa parceria aí, Isnaldo? É muito boa, viu, Sim. Milton? E ela se faz necessário, porque Claro. nós, quanto agricultura familiar, nós somos uma parte da cadeia produtiva da banana. Evidente. Nós não somos esse todo. Sim. E essa cadeia, ela é formada por médios produtores, por grandes produtores, por empresas que estão na cadeia, que são importantíssimos, que geram empresa, e geram emprego e geram riqueza para a nossa região. Sim. Então, se faz necessário nós estarmos alinhados com essa cadeia. Porque nós não estamos numa bolha, né? Exatamente. Estar com a cadeia toda organizada significa que todos que estão envolvidos, pequeno, médio e grande, estejam na mesma frequência. Na mesma né? frequência, Exatamente. porque tem muitos assuntos Sim. que eles são inerentes a toda a cadeia, não Sim. só da agricultura familiar ou daquele outro produtor. Sim. Eles envolvem todo mundo. Então, Sim. se faz importante. E eu acho que a Bavar, ela cumpre um pouco esse papel, né? Exatamente. De estar trazendo nos últimos anos, tem feito isso com muita eficiência, né? Sim. De estar trazendo toda a discussão política, a nível de políticas públicas para dentro da associação, e aí envolvendo todos os entes da cadeia. E a gente não fica de fora. Nós estamos participando dessas discussões, somos parceiros da Bavar, né? Sim, Isnaldo, exatamente isso. E acaba que as cooperativas acabam sendo, não só a cooperativa, mas o setor, né, acaba sendo exemplo para outras cadeias produtivas da nossa região, né? Então, nós temos grandes desafios aqui na região, viu, Milton? Certo, grandes Isnaldo. desafios, porque eu acho que nós precisamos organizar as cadeias Sim, da mesma forma em cooperativas sim, para atingir outros objetivos. tá certo, Isnaldo. Então, o médio e o grande produtor também está com esse desafio na mão de estar se organizando para poder também melhor atender aí as demandas. Tá bom, Isnaldo. Eu agradeço muito a sua entrevista conosco aqui, nesse bate-papo, na verdade. Meu amigo de longas datas, como disse você. E nós vamos por um rápido break e voltamos já já.